Olá, estamos aqui para mais um episódio Caçadores de Boas Práticas de Gestão de Pessoas e a gente está aqui para entrevistar, para conversar com a Jéssica e com a Elisa sobre as práticas que elas estão aplicando no ambiente de trabalho delas. Quero convidar vocês para se apresentar primeiro. Bom, primeiro uma honra, Lu, poder participar disso, poder dividir muito do que a gente vive lá no nosso desafio diário. Meu nome é Elisa Aires, nós trabalhamos na Enex Brasil, sou gerente de RH e sustentabilidade e vivemos coisas boas aí para dividir. Espero também poder aprender, acho que momentos como esse são importantes realmente para a gente trocar e ter a oportunidade também de pensar novas possibilidades. Tudo bem, também queria agradecer, é muito prazer, eu sou a Jéssica de Godoy, eu sou psicóloga hoje da organização, psicóloga clínica e trabalho com o programa de saúde mental da Enex Brasil. Muito prazer estar aqui hoje, Lu, espero que a gente possa contribuir de forma inspiradora aí com os nossos ouvintes. E esse é o nosso principal propósito. O objetivo dessa série de entrevistas que a gente está fazendo é conectar você com excelentes práticas que estão acontecendo no mercado, pessoas que estão fazendo diferença dentro das suas organizações, para que você se inspire com exemplos concretos, com exemplos reais e possa aplicar no seu dia a dia também. Então eu queria começar falando sobre o programa que vocês estão fazendo sobre mulheres na mineração, né? O Women in Mining é um programa global e quero provocar, já começar falando um pouquinho sobre um pouco desse contexto do mundo, né? Saíram várias reportagens recentes, até por homenagem ao Dia das Mulheres, falando sobre existiu sim um progresso significativo nos últimos anos, mas a gente ainda está batalhando por esse espaço, né? E por práticas mais inclusivas dentro do ambiente de trabalho. A McKinsey elaborou um relatório interessantíssimo falando sobre mitos e verdades dentro do ambiente de trabalho em relação à mulher e quanto ainda é um espaço a ser aberto, a ser conquistado, a ser trabalhado em termos de vieses dentro das organizações, né? O dado da McKinsey fala que hoje a gente tem cada 4 cargos de diretoria tem uma mulher, então teve um progresso maior de chegada das mulheres numa diretoria do que na média gerência, o que é bem interessante, né? Ainda muitas mulheres desistem da carreira quando chegam na média liderança. E como é que a gente faz para preparar o ambiente e preparar essas mulheres para esses desafios? Então, queria te convidar, Elisa, para contar um pouquinho o que vocês estão fazendo na Enex. Muito legal, sem dúvida, existe aí um grande esforço ainda, né, a ser feito, mas antes até de trazer muito do que a gente tem vivido na nossa realidade, acho que vale a pena trazer o contexto no qual a gente está inserido. A gente sabe que é uma temática, de fato, que todas as organizações têm pensado, têm refletido sobre isso, mas o contexto no qual a gente está inserido, ele também interfere muito na condição, de fato, de colocar em prática, né? Então, acho válido dividir isso com vocês. A Enex, então, ela é uma empresa multinacional, ela é chilena, ela tem um complexo de produção de nitrato de amônio maior do mundo, é um complexo realmente bastante importante aí globalmente. A gente está sediada em todos os continentes, globalmente atuando. É uma empresa que faz parte de um grande conglomerado de outras empresas que estão fortemente voltadas para o segmento de mineração e prestação de serviços. E nós somos hoje no mundo mais de 7 mil colaboradores. E aí quando você fala dos 7 mil colaboradores, apenas 20% desse grupo são mulheres, né? E quando a gente olha na perspectiva do Brasil, a Enex então ela é sediada aqui em Quatro Barras, para quem não tem oportunidade ainda de conhecer. Nós somos aqui mais de 2 mil colaboradores, estamos aí em 19% do público feminino, então é uma jornada aí que iniciou no segmento essencialmente masculino, né? E é uma empresa que fabrica explosivos e componentes, enfim, acessórios para o processo de detonação de rocha. Então, estamos aí, basicamente, além do processo produtivo, a prestação de serviço do processo de detonação de rochas no segmento das principais e grandes mineradoras do Brasil e do mundo, né? E também no segmento de construção civil. Então, esse contexto eu fiz questão de trazer porque é uma fábrica que produz explosivos. Então, o índice de foco no que tange alta qualidade, eficiência, performance, porque a gente lida com a vida, né? Então, é uma empresa realmente que busca no seu dia a dia ter uma condição de alta performance acima da média, porque é o nosso diferencial. E o valor à vida é o que nos norteia, faz parte do nosso principal valor.
E tudo que a gente faz, de fato, se não tiver conectado com humanizar a mineração, garantir essa segurança efetiva, a gente não segue, né? Então esse contexto de cuidado com todos nós juntos ali, ele é que permeia aí o nosso dia a dia, a nossa rotina. E como é que surgiu essa iniciativa de, dentro desse contexto, né, um ambiente predominantemente masculino, uma fábrica de explosivos, né, tem uma série de elementos que você está trazendo que são extremamente relevantes para esse contexto. Como é que foi levantar essa bandeira de falar, né, mulheres na mineração, humanizando a mineração? Como é que surgiu o contexto? Perfeito. A iniciativa em si, ela vem de um grande movimento, não só da nossa organização, ela vem de um movimento importante no segmento de mineração. Historicamente, é um segmento que foi essencialmente construído por homens, né? Que, óbvio, ao longo da história, de toda essa jornada, a gente teve mulheres que desbravaram, que realmente tiveram oportunidades de abrir espaço para outras mulheres, mas é um segmento essencialmente masculino. E muito da história da mineração, do que tínhamos no passado até chegar até aqui, não necessariamente é o que vai nos levar para um futuro promissor, um futuro sustentável. E aí toda essa jornada de entender como que a mineração quer ser o seu futuro sustentável, começou-se a discutir a importância da diversidade nesse contexto. Então, não só da mulher, mas da diversidade de pensamentos mesmo, né? E isso veio, eu diria, muito mais forte ali em 2018, 2019, quando um grande movimento montou-se, então, o movimento Women in Mining Brasil, onde várias empresas, segmentos de mineradora e todos os agregados que compõem esse processo todo, fizeram, então, uma força, né, feminina para um espaço de diálogo e discussão sobre a implantação, a presença da mulher nesse setor. E desde então, empresas que se tornaram signatárias têm feito parte desse grande movimento, né? E é um movimento bastante estruturado, tem pessoas incríveis, assim, lindíssimas, né? A gente tem aprendido muito com todo esse processo. E a Enaex, então, se apropriou dos planos de ação, que ele é subdividido aí em 8 pilares importantes, e a Enaex estruturou baseado nesses 8 pilares. Então, de uma forma simples, eu diria, né, que tem nos garantido realmente um norteamento adequado para as iniciativas que a gente tem feito internamente. Conta um pouquinho pra gente sobre esses pilares. O que são os pilares que sustentam esse programa, pensando que talvez tenham pessoas que queiram replicar ou se inspirar para aplicar nas suas organizações também? Sim, sem dúvida. Eu até trouxe aqui algumas referências, porque são 8 pilares, tem os nomes bastante adequados, né? É importante que a gente diga certinho. Então, a gente tem estratégias que envolvem práticas inclusivas de oportunidades de carreira. Então, quando se trata disso, são temáticas que envolvem o processo de educação mesmo, da gente fortalecer práticas em que as mulheres têm a oportunidade de continuar se desenvolvendo e mais fortemente por ser um segmento em que a gente só encontra homens, boa parte de homens formados, é um pilar que essencialmente a gente estimula mulheres a se interessarem também por essa jornada, né? Então não basta incentivar, não basta entender que há um espaço aberto para recebê-las se eu não tenho mulheres capacitadas. Mulheres que, além de estarem interessadas, elas precisam estar capacitadas para estar nesse setor, né? Então é um pilar que fala muito de educação, de transformação nesse sentido. A gente tem um outro que fala muito da questão do ambiente seguro, emocionalmente seguro também, não só do ponto de vista físico, mas emocionalmente seguro para a mulher estar num ambiente como esse, né? Quando se fala numa mineradora, pense que a gente está num lugar que todos os dias ele tem uma transformação física, porque você detona rochas, tem todo um processo, você não tem muitas vezes um banheiro adaptado próximo a um processo de detonação, então existe toda uma discussão sobre realmente a segurança emocional e física dessa mulher dentro de um contexto como esse, e não só na aplicação, mas no processo fabril também, né, onde você tem essencialmente uma estrutura que comporta ao longo de sua jornada homens, né. E sobre esse pilar eu acho interessante, né? Porque recentemente eu estava fazendo ali um atendimento com uma colaboradora e ela mencionou para mim o quanto essa estratégia, né, de humanizar a mineração, trazer essas mulheres para o contexto, melhorou a qualidade de vida dela. Porque ela trabalhava ali, atuava num ambiente majoritariamente masculino e ela sentia falta até de fazer trocas assim femininas do dia a dia, sabe? Falou sobre os filhos, sobre o esposo, sobre a rotina da mulher
na vida pessoal, compartilhar isso dentro do ambiente de trabalho. E a partir dessas estratégias que a Elisa tem comentado, o contexto onde ela está inserida começou a agregar um número maior, né, e mais expressivo de mulheres. E hoje o trabalho dela, ela se sente muito melhor, assim, emocionalmente, produtivamente, porque ela tem esse espaço de troca. Então ela falou pra mim, hoje as minhas pausas foram enriquecidas, porque eu saio para tomar um café, eu vou conversar com uma colega, com uma par, onde a gente fala sobre a nossa realidade, e ela se sente mais acolhida através dessa troca que foi oportunizada por esse ambiente estar recebendo mais mulheres, sabe? Então, tanto nos ambientes administrativos que a gente tem lá na ponta, quanto também nessa realidade de mineração, né? A gente tem aí também hoje a nossa primeira, né, mulher como operadora de OMB, que acho que foi uma grande conquista, assim, para nós. E falar com ela, assim, perceber o quanto pra ela, na história dela, de vida, assim, pessoal, isso foi uma conquista, sabe? Foi um prêmio, é visto como uma honra para os familiares dela, para a trajetória profissional dela. Eu acho que são esses movimentos, esses discursos que a gente recebe que afirmam essas iniciativas, né? Principalmente nesse pilar aí de cuidado de segurança emocional dos nossos colaboradores. Muito bom. Então você falou de educação, de capacitação, tem a questão da segurança, né? O que mais compõe esses pilares? Um outro ponto bastante importante também, até porque a gente fala das mulheres multitarefas, né, que tem aí não só a questão da relação do trabalho, mas tudo que está ao entorno dessa mulher e dos diferentes papéis que ela desempenha. Tem um outro pilar que fala justamente da gente garantir dentro dessas discussões, dentro da organização, um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Né? A gente não pode deixar de considerar isso, porque isso é um fator extremamente importante. E aí, quando você discute algo nessa ótica, eu tenho que entender que eu não tenho que olhar só para a mulher. Quando eu falo de equalização, quando eu falo de você dar suporte, um equilíbrio, eu também tenho que dar condições para esses homens também apoiarem em casa, desses homens também entenderem o papel deles num contexto familiar. Então tem toda uma jornada aí de equilíbrio, não só na perspectiva de sobrecarregar essa mulher e fazê-la entender que ela tem que dar conta de tudo, mas não, é trazer o homem para essa discussão, entender que ele também faz parte não só da vida do trabalho, mas da vida como um todo, né? Então esse pilar também é bastante importante. Um outro que é falar de fornecedores. A gente tem um pilar, uma parceria enorme dentro da ANEX. Hoje a gente compõe um comitê de diversidade com mulheres que estão em vários setores dentro da organização. E um desses pilares estratégicos fala da importância da gente desenvolver fornecedores mulheres, dentro também de um segmento em que boa parte dos fornecedores são fornecedores de temas essencialmente masculinos. Então eu estou falando de borracharia, eu estou falando de uniformes, eu estou falando de uma série de coisas que compõem não só os componentes químicos ali do processo produtivo, mas de todo um arcabouço aí de fornecedores com temáticas masculinas. Então, é um setor e uma estratégia também de desenvolver mulheres fornecedoras que garantam aí as suas oportunidades de crescer, de se desenvolver na comunidade, né? Interessante que o que vocês estão trazendo não é uma ação pontual, é um ecossistema que precisa ser transformado, e essa transformação vai acontecendo ao longo da jornada, né? E convidando, né, os homens para estarem no palco, convidando as pessoas para se corresponsabilizarem por esse processo, por esse ecossistema. Muito bacana. Tanto que, né, considerando isso que você trouxe, na última edição da revista Época Negócio 360, a ANEX Brasil ficou entre as 15 melhores empresas, justamente analisadas sobre essas perspectivas, dentro de uma das dimensões que fala sobre ESG e governança. Nós ficamos em primeiro lugar dentro do setor químico. Mas o que isso significa? Esse primeiro lugar representa o que a gente entende como valor compartilhado. Tudo que a ANEX entende que é relevante dentro do seu processo é garantir que esse ecossistema tenha sua transformação e seu impacto positivo. Eu não posso fazer uma gestão olhando só para dentro de casa. Eu entendo, e a gente entende enquanto organização, que se eu não conseguir desenvolver e garantir o crescimento dessa comunidade em todos os sentidos, eu não estou gerando um efeito positivo, né? Numa narrativa que eu preciso garantir que as mulheres que estão nessa comunidade também entendam o papel dela, mesmo não estando dentro da organização.
E aí, finalizando, né, tem várias outras estratégias. Uma delas é justamente o desenvolvimento da comunidade. Então hoje a gente tem parcerias assim lindíssimas e importantes para nós. Uma delas com o Senai, onde a gente tem agora, inclusive, 70 mulheres sendo desenvolvidas da comunidade com formações técnicas em áreas essencialmente masculinas, né, áreas produtivas, áreas técnicas da área de qualidade, que, se não entrarem na ENAEX, estão sendo formadas na comunidade por um segmento que não se tem muitas mulheres formadas, né? Então, é nessa linha que a gente atua, é buscar humanizar todo esse processo e garantir a formação técnica efetiva para que as mulheres tenham realmente condições de disputar a igualdade de oportunidade quando vem uma função aí essencialmente masculina, né? Sua origem masculina. E o que a ENAEX ganhou com todas essas iniciativas, né? Porque com certeza a comunidade ganhou, o ecossistema ganha, a empresa acaba tendo um papel social muitas vezes, né? De trazer essas provocações. Mas o que concretamente a ENAEX ganhou ao fazer esse investimento de tempo, né? Investimento financeiro também nesse movimento? Ai, tem tanta coisa, né? Até a Jéssica, se puder contribuir, ela tem tido, inclusive, um contato muito grande com muito do que a gente tem colhendo. Mas concretamente, né? A gente cresceu quase 100% o número de mulheres. A gente percebe que o fato de termos a presença feminina tem contribuído, sim, com transformações de mindset, de formatos de trabalho. As mulheres têm, sim, agregado muito na rotina. E isso é não só percebido como mensurável, né? A gente tem hoje práticas de mensuração de processos de inovação, a gente tem resultados de engajamento, pesquisa de clima, a gente tem resultados de NPS, né? Que é o quanto eu recomendo a organização para se trabalhar. A gente tem tido indicadores altíssimos de eficiência mesmo, de performance, e a gente entende que a contribuição da mulher nessa jornada toda tem feito a diferença. Eu acho que, para além desses dados que são mais tangíveis, né, a gente também consegue perceber o quanto o ambiente de trabalho ele se voltou para essa pauta. Quando começou esse movimento, eu lembro que existiam áreas assim específicas ali da planta, né? Como o meu contato é maior com os colaboradores que estão lá, né, na ação, eu lembro que começou assim com, sabe, alguns ruídos do tipo: mas as mulheres não vão conseguir trabalhar nesse setor, é muito pesado, é muito desafiador, né? Eu acho que talvez seja um ambiente que é melhor para o homem mesmo. E aí as mulheres foram vindo, houve essa abertura, iniciou com uma contratação, depois a segunda. E aí quando elas foram chegando, se apropriando desse lugar, foi muito interessante que até a própria fala e o discurso dos homens daquele setor começou a se modificar. Então eu vejo que um grande ganho também é nesse olhar para a cultura organizacional como um todo, né? Foi-se tendo essa construção nesse ambiente de mineração que esse é um ambiente masculino. E agora, com toda essa construção e esse movimento do Woman in Mining, eu acho que essa cultura está sendo modificada. E os homens também estão começando a entender que, na verdade, a mulher tem espaço para atuar aonde ela quiser, né? Que é esse grande ganho. A mulher, ela pode estar, sim, em todos os cargos, em todas as funções, ela consegue se posicionar, ela consegue se apropriar dos processos. E eu acho que, para além de tudo isso, ela consegue inspirar, né? Eu vejo que, a partir do momento que essas mulheres elas começaram a adentrar esses ambientes, até o próprio clima organizacional foi se modificando, sabe? É um outro olhar, é uma singularidade diferente. Então eu acho que todos esses movimentos não tão mensuráveis, assim, de indicadores que a gente consegue perceber, eles agregaram em qualidade, em segurança, né, na cultura organizacional. Então tudo isso foi sendo modificado também para o olhar dos homens, né? Quando essas mulheres começaram a adentrar nesses ambientes. Eu acho muito interessante todas as vezes que eu tenho essas trocas, né, nesses ambientes, assim, né, de área fabril, que eu escuto essas conversas, sabe? É extremamente interessante mensurar essa modificação do discurso que até então, né, era predominante naqueles ambientes e do quanto isso se modificou no hoje, né, tanto para as mulheres quanto para os homens. Então eu acho que esse foi um dos grandes ganhos, assim, sabe? A gente conseguir sensibilizar e conscientizar toda a organização a respeito dessa pauta. E aí não ficou só em
um movimento que ele está tentando ser implementado, mas aos poucos todos os colaboradores foram se apropriando disso. E hoje, assim, eu tô andando pela empresa. Ai, Jéssica, então eu queria indicar minha esposa para trabalhar aqui, sabe? Coisas do gênero, que antes era algo que talvez se voltava mais para essas atribuições administrativas, né? Hoje eles já percebem que a mulher tem esse espaço e também esse empoderamento, essa capacidade de estar atuando em todas as linhas e todas as áreas da empresa. Então, acho que esse ganho foi muito importante se a gente considerar aí, né, a qualidade do ambiente de trabalho, a conscientização a respeito do movimento que é global, não só nosso. Acho que foi uma das grandes vitórias que a gente teve. Sim, e nessa linha também do que a Jéssica trouxe, da importância de todos nesse contexto, a gente teve, por exemplo, gestores que hoje respondem por exemplo, manutenção, área mecânica, extremamente técnica, que ao abrir uma posição de liderança, abriu de vaga afirmativa feminina. Nós levamos, inclusive, um bom tempo para encontrar e houve realmente assim, o desafio está posto. Eu realmente quero uma mulher aqui para realmente fazer a diferença nesse contexto e contribuir para a discussão, né? Então a gente consegue justamente perceber não só um movimento de fala, né, de entender da importância, mas a gente vê na prática que eles realmente têm contribuído com todo esse processo, né? Hoje a gente tem uma mulher que hoje é coordenadora da área de manutenção mecânica com 40 homens com ela, né? E tá indo muito bem, ela já tá formando outras meninas da industrial que estão entrando aí nesse segmento. Então, aos poucos, né, são iniciativas que muitas vezes são simples, elas são complexas, mas elas trazem a sua simplicidade do quanto pequenos movimentos geram de fato grandes transformações, né? No que tange, inclusive, a questão do desenvolvimento dessas mulheres, quando a gente olha para dentro de casa, a gente tem hoje um programa que se chama Elas Aprendem, Elas Transformam. Inclusive, você faz parte, né, dessa jornada de desenvolvimento de boa parte dessas mulheres hoje lá. E é um movimento muito legal porque a gente olha para essas mulheres nos seus diferentes momentos de sua carreira, né? Então a gente tem lá o De Repente Técnica, que são mulheres que hoje estão em áreas produtivas, áreas que ainda não exigiram dela um conhecimento técnico maior, mas a gente estimula e tem toda uma construção ali de apoio para que ela tenha uma formação técnica. A gente tem um outro grupo que é um grupo que está iniciando a carreira, né, que está começando, que precisa de um trabalho de empoderamento, de autoconhecimento, de estimulá-las e dizer a elas que elas são fortes, que elas podem buscar aquilo que elas têm como desejo de carreira, desejo profissional. A gente tem um outro grupo de mulheres que já são sêniores, que ainda não são líderes, que estão em momentos de carreira que precisam decidir se realmente querem crescer como líderes ou se querem uma carreira em Y. E, por fim, a gente tem também uma jornada de apoio a mulheres que são líderes, né? Para que elas tenham realmente um espaço, não só de mentoria, de apoio nesse sentido, mas que elas consigam trocar os seus desafios, também um forte autoconhecimento para entender o quanto elas podem também influenciar novas gerações. Então, a gente realmente faz um trabalho aí entendendo que trazer a mulher para esse contexto não é simplesmente trazer e deixá-la, né? A gente realmente tem uma ação bastante estruturada para que ela, cada etapa de sua jornada, cada movimento que ela faz de carreira, ela tenha esse suporte para ela continuar abrindo espaço para outras mulheres, né? E eu penso que o bacana da separação dos grupos é porque as pessoas se conectam, elas se conectam num movimento, num momento parecido de carreira e aquela descoberta de que a Jéssica tem desafios parecidos com os meus, a Elisa também sofre com o XYZ no dia a dia como líder, né? Então, isso é muito bacana porque gera a palavra que a gente tem ouvido bastante falar, que é a sororidade, né? Essa conexão, essa relação mais próxima entre as mulheres dentro da organização também, né? Onde a gente pode conversar sobre os desafios do dia a dia, né? Então eu penso que isso é muito bacana. E eu fiquei muito curiosa para saber, porque você trouxe um exemplo positivo de um gestor que, vou pôr um pouco de pimenta aqui, né? Do gestor que falou, eu quero abrir uma vaga afirmativa. Mas, e aquelas pessoas que às vezes até por uma preocupação legítima, né? Será que uma mulher aqui vai dar conta? Será que pode? Será que não é pesado? Será que não é difícil? Né? Será que é seguro? E ficam um pouco mais resistentes, mais cautelosos em relação a isso.
como é que eles foram convidados a participar, né, desse movimento? Assim, o que vocês observaram? Sim, essa preocupação genuína, ela é bonito de se ver, né? A gente escuta assim, de fato tem uma preocupação genuína, a gente não pode se fechar os olhos e dizer que não é difícil, né? A gente está num contexto realmente em que muitos trabalham no sol, tem realmente trabalhos que são bastante desgastantes nesse sentido, mas a mulher sim pode estar lá, né? Se ela de fato tem interesse, está preparada, não tem por que não. Então a gente costuma dizer ali que tem dois vieses, né? Um canal que é um canal de influenciar, realmente de garantir que as pessoas entendam a consciência do que isso significa, e outras práticas que trouxeram também a necessidade de OKRs, a gente criou algumas metas também de contratação feminina. Então hoje a gente tem um programa de indicação feminina, a gente teve aí mais quase 700 pessoas que foram indicadas dentro desse programa, com reconhecimentos associados a esse programa. A gente tem dentro do nosso OKR metas de contratação para que os líderes tenham metas dentro de suas equipes. Então, equipes que já estão lá, com mais de 70% de mulheres estão isentas dessa meta. Então, a gente criou algumas métricas, sim, de forma forçosa, para que o gestor, mesmo com esse discurso, ele realmente encontre opções e condições para que ele consiga absorver a mulher. Mas você sabe que ainda gestores que apresentam esse discurso, né, e uma certa resistência, eu percebo que eles ainda têm a tendência a tentar aderir ao movimento. Teve um caso que eu achei que é pertinente assim relatar, que é um gestor que ele lidera ali um setor que exige carregamento de peso, sabe? E aí quando entrou essas metas de OKR e tudo mais, eu achei muito interessante da parte dele que ele foi atrás de fazer toda uma pesquisa, ele teve o interesse de tentar entender quais funções ele poderia colocar as mulheres, e aí ele fez um trabalho até com a equipe de saúde. Qual que é o peso que a mulher pode suportar no ambiente de trabalho? Como é que eu consigo alocar essa mulher? Será que a gente consegue trazer para essa função? E aí ele chamou a equipe de saúde, na época eu atuava dentro da equipe ali de departamento de saúde ocupacional, para ir lá fazer toda uma leitura do espaço, chamou a equipe de segurança. Tô pensando em alocar uma mulher nessa função, será que funciona, né? A gente consegue respeitar aí toda a parte legislativa também, né? Para inserir a mulher nessa atividade. Então eu vejo que houve, assim, uma certa resistência, mas por esse viés do cuidado, sabe? E quando ele foi tentar estruturar essa vaga dentro da equipe dele, ele teve esse olhar, assim, né, integral, então vou trazer outras equipes que podem suportar. E eu acho que a vitória, mais uma vez, está nisso, né? O quanto esse movimento ele tem influenciado, como a Elisa trouxe, todos os setores, e aí um tem dado suporte para o outro na construção desse espaço. Acho que esse exemplo, assim, foi bem interessante. Eu lembro quando eu vi, falei, nossa, que legal o posicionamento dele, né? Porque ele entendeu que o ambiente que ele liderava, né? Existiam alguns desafios para o papel da mulher ali dentro, mas ele teve esse protagonismo de também buscar, né? Como que eu vou inserir essa mulher? Então eu vou precisar desse suporte para conseguir trazer essa pessoa para minha equipe. Justamente. E considerando essa perspectiva, a gente não precisa ter um mundo ideal para as coisas acontecerem, né? A gente tem hoje um caso de uma mulher nossa, né? Que faz parte aí do nosso time técnico em campo, que está numa condição que não tem um banheiro específico apropriado de mulher ali muito próximo dela, porque ela está dentro do processo de mineração, né? Mas quando ela está menstruada, por exemplo, as pessoas da equipe dela sabem que ela está nessa condição e que muitas vezes ela não vai poder estar integralmente lá na operação. Então tem um carro disponível para ela quando ela precisa realmente retomar para a base, tem alguém que leva ela. Então o próprio ambiente começa a entender e se organizar e se sensibilizar para que todo mundo tenha a inclusão real, verdadeira, né? E eu não preciso estar com tudo redondo, tudo perfeito. É o exemplo das senadoras, né? Que a gente há 10 anos atrás, estamos em 2025 e 2015, não se tinha banheiros no Senado feminino, né? Eram somente masculinos. E isso não as impediu de entrar. Pelo contrário, se a gente fosse esperar o banheiro feminino para elas poderem serem senadoras, talvez a gente ainda levasse um pouco mais de tempo. E o fato de terem criado o banheiro é porque elas já estavam lá dentro, né? Então, muito dessa nossa fala é compreender e trazer para as organizações que estão vivendo essas temáticas
que não necessariamente precisa estar no mundo ideal, que não necessariamente a gente tem tudo pronto para receber, para poder colocar isso em pauta. A própria presença da mulher ou de outros grupos diversos, né? Porque a gente está falando de uma diversidade muito maior. A presença nessa grande complexidade, aí, diferentes formas de pensar, tem gerado ganhos, tem gerado inovação, tem gerado porquês, né? Isso tem feito transformações significativas. Então tem a ver com uma disponibilidade para encontrar soluções, né? Ter uma atitude de, como gestor que você trouxe, né, Jéssica, qual é a solução que eu vou encontrar aqui? Né? Como é que a gente pode viabilizar essa nova realidade? Né? Então acho que isso que é uma chave, né? E aí já emendando e fechando esse caso, quais são as premissas para alguém que quer implementar essa... Não é só um programa, né? É uma cultura, um repensar aí da sua abordagem. Quais são os fatores críticos para o sucesso de um movimento como esse? Na minha opinião, a condição primeira, sim, e aí abro para a Jéssica trazer muito da sua visão, porque a Jéssica está ali no fervo, né? Liderança. Se você não tem um grupo de lideranças de fato, assim, que verdadeiramente está imbuída do propósito, a gente é fadado realmente você pode até dar certo um pedaço, porque você tem iniciativas que de certa forma isoladas vão ganhando força, mas ela não tem o ganho real de transformação se você não tem líderes que realmente estejam atentos a essa condição, né? Então, numa perspectiva organizacional, o líder para mim é condição sine qua non para o processo realmente ganhar força, né? Então, se a gente fosse orientar alguém que está começando, começa pela liderança. Exatamente. E que iniciativa vocês sugerem, assim, em termos de início de um processo como esse? Eu acho que é trazer à luz a discussão justamente nesse grupo de lideranças, né? Tem empresas que já têm, por exemplo, CEOs, presidentes, que já têm essa sensibilidade muito forte, eu acho que tem um ganho importante. Mas a nossa recomendação é justamente isso, é trazer consciência sobre a temática, o que isso representa enquanto sociedade mesmo, junto com as suas lideranças, e a partir daí descer e desdobrar. Eu acho também que outro fator importante é a gente considerar a maturidade para entender que isso é uma construção, né? Não é uma iniciativa que você vai colocar ela de forma ideal e ela vai ser apenas aquele trabalho e ela vai se desdobrar sozinha. Eu acho que é um trabalho que ele é feito a várias mãos, ele é feito progressivamente, então você começa com iniciativas pontuais, essas iniciativas vão impactando, né, toda a rede, todo o ecossistema, até que ele fique sensibilizado e você vai construindo cada vez mais e aprimorando os processos. Então a gente iniciou, né, com Elas Aprendem, Elas Transformam. Hoje a gente já tem vários outros projetos aí em andamento, né? Eu sou mais responsável pela área de saúde mental, então a gente também tem entendido que existe a necessidade de um grupo terapêutico só para essas mulheres. Então não é um processo que você finaliza em algum momento, mas você vai aprimorando, você vai lapidando, né? Então, ter maturidade para entender que é uma prática que eu vou iniciar, encontrar desafios e eu vou aprimorá-la ao longo do tempo, eu acho que é um dos, também, né, juntamente com a questão da liderança, é um dos fatores essenciais para eu ter um programa de sucesso. Não só uma política, né, que está lá para fazer parte do meu quadro de políticas, mas para ser efetivo, impactar a rede, a liderança, os fornecedores, os clientes. A gente precisa entender que exige um olhar maduro para todo o esforço que você vai atribuir para essa atividade, para esses projetos, e que você vai sim construir esses projetos ao longo do tempo. E isso torna algo que transcende os recursos humanos, né? Uhum. E isso é um ponto bastante importante, porque não é uma iniciativa de RH, ele é uma iniciativa de posicionamento da organização na qual você faz parte, né? Então, comitês em que você tem várias áreas envolvidas nesse processo, que trazem diferentes olhares, ele também é importante. A gente tem lá na INAEX uma coisa que a gente diz sobre a responsabilidade do líder, né, a linha de frente que a gente chama. Como é uma empresa que essencialmente tem a sua condição da vida como prioridade, a segurança daquele colaborador não é responsabilidade da área de segurança. A segurança é a responsabilidade de todos. Então, nessa mesma perspectiva de conceito, a gente entende que qualquer outra abordagem, ela também não é uma responsabilidade de uma área única. Ela faz parte intrinsecamente
do quanto cada um, como indivíduo, é responsável e corresponsável, não só por si, mas pelo coletivo, né? Então, nesse mesmo conceito que é a segurança de todos, nessa perspectiva da inclusão, de entender que a mulher faz parte, ela é importante dentro desse segmento para o futuro do negócio, né? Cada um ali tem o seu papel importante em contribuir com isso, né? E isso só chega nesse nível de maturidade no que a Jéssica trouxe, né? É um processo orgânico, você não vai estar com tudo pronto, você precisa só começar, né? E é isso que a gente acha que é importante trazer. E eu fico pensando que ao longo da jornada também, que a gente está falando aqui de um aspecto que a gente não usou esse termo, mas o mundo chama muito dos vieses inconscientes, né? Então, quando você está trabalhando um movimento que está se propondo a fazer uma transformação, a transformação passa por esses vieses, esses quadros de referência que as pessoas muitas vezes construíram ao longo da vida e que precisam ser convidados a serem repensados, né? Então, pensar como uma jornada contínua também ajuda a gente a entender que novos vieses vão surgindo ao longo do caminho e a gente vai endereçando, né? Porque talvez num primeiro momento vai surgindo aquilo que a organização dá conta de trabalhar ali, né? E depois vai aprofundando e vão trazendo pautas mais profundas ao longo da jornada, né? Então poder olhar para isso como uma jornada pode ser importante, né? Para garantir o sucesso, não, como você disse, né? De um programa, mas de uma jornada de transformação que a organização entende que é importante. Obrigada, gente, pela participação de vocês, por ajudarem a gente a inspirar outras organizações a multiplicarem essas boas práticas de gestão de pessoas.